Fire Druna. Hoje voltamos com mais uma saga da ficção científica que é Druna. Essa obra polêmica, essa obra que eu até diria polarizada. Aqui no Brasil, ela foi editada e publicada pela nossa editora Pipoca e Nanquim, numa edição, uma não, né? São 3 edições de luxo, contemplando toda a coleção de Druna. Druna é escrita e desenhada por Paolo Eleutério Serpieri, esse desenhista que é tido como uma lenda, né, dos desenhistas italianos, né? Ele é italiano, tanto que aqui no Brasil muita gente vai conhecer o Serpieri pelo seu trabalho no gibi italiano mais famoso do universo, Tex, em mais específico, Tex Graphic Novel Number 1. A número 1 da Graphic Novel, né, é desenhada pelo Serpieri. Então, você bate o olho nessa Graphic Novel do Tex e você vai ver o Tex mais bem desenhado da sua vida. É muito excelente os desenhos no Tex. Óbvio, né, as mulheres também estão deslumbrantes nessa Graphic Novel. Também a Comic Zone já publicou Saria, outra ficção científica, também fantasia, né? Que também tem desenhos do Serpieri, que é uma outra obra que a gente vai falar outro dia aqui no Gibi Fire, porque é muito legal também. Então, vamos começar a falar da Druna, a começar pelos desenhos. Eu já falei, né, que o Paolo Serpieri é tido como uma lenda, né, dos desenhos, principalmente dos desenhos sensuais, desenhos eróticos, porque, cara, pra quem sabe desenhar uma bunda é o Paolo Serpieri. Pra quem sabe desenhar um peitão gostoso é o Paolo Serpieri. E você já pode estar chiando assim, ai meu Deus, ele vai usar o termo gostoso, ele vai usar o termo gostosa. Cara, eu acho que é bem propício, tá? O Paolo Serpieri, ele objetifica o corpo da mulher em um nível astronômico. Então, se algum dia eu poderei usar as palavras raba gostosa ou peito gostoso, vai ser nessa resenha, porque o corpo da mulher é super objetificado aqui neste quadrinho e eu vou falar mais disso mais pra frente, tá? Então, aguenta aí. Mas também o Paolo Serpieri, ele tem uma formação na arquitetura, então a gente vai ver desenhos planos, gigantescos, com a lente angular aberta ao máximo, assim, uns panoramas gigantescos. Então ele tem uma veia arquitetônica muito massa. E quando ele vai, né, pro ficção científica, ele extrapola os limites da arquitetura que a gente nunca viu, né? Então é um desenho muito legal, pelo menos das partes dos ambientes, da ambientação. E também ele fez parte de uma escola de medicina, né? Ele trabalhava nessa escola de medicina, então o cara adquiriu um conhecimento de anatomia humana super detalhado. Então, se for para desenhar um pinto gostoso, o cara sabe desenhar um pinto gostoso, pinto veiudo. E ele desenha muito bem esse pinto veiudo. Se for para desenhar uma bunda redondinha, uma coisa mais fofa do universo, ele vai desenhar essa bunda fofinha mais gostosa do universo. Então, na parte de anatomia humana, o cara sabe fazer tudo lindo, maravilhoso. Então a gente fica assim babando, seja você homem ou mulher, você vai ficar babando nesses desenhos de Paolo Eleutério Serpieri. Então nem preciso dizer que Druna vai se calcar muito no erotismo, vai se calcar muito na sensualidade. E quando ele exagerar, obviamente, ele vai se calcar muito no pornográfico, em ambientes muito maravilhosos. O trabalho de Druna começa em 1987 com o lançamento do seu primeiro álbum, o Morbus Grave. A história se trata desta mulher deslumbrante, dessa mulher linda, dessa mulher gostosa, que é a Druna, né? Uma mulher que ela vive nesse cenário pós-apocalíptico e doente. Porque tá tudo fodido, é tudo sujo, todo mundo tem poucas vestes e as vestes que tem são trapos esfarrapados. E também
piorar, né, os instrumentos também são tudo arcaicos, e para piorar tem uma doença onde infecta todos, e essa doença transforma pessoas em monstros, né, monstros aterradores, assim, Cronenbergianos, são disformes, são coisas absurdamente horrendas, e tudo por causa dessa doença. Então todo mundo ali precisa de injeções, precisa de uma vacina que vai conter essa doença e obviamente vai impedir de você virar um monstrengo Cronenbergiano. Pena que o namorado da Druna, o Chestar, ele foi infectado. Então essa história vai começar com a Druna nesse mundo tentando conseguir remédio, conseguir vacina para o seu namorado doente, para ele não se transformar mais em um monstro. Mas essa jornada vai levar ela a descobrir a corrupção desse universo. Quem controla a doença? Quem esconde os segredos dessa doença? Por que todo mundo não recebe uma vacina logo, né? Então ela vai descobrir mistérios desse mundo em que eles são controlados, né, para viver nessa coisa horrenda. Ok, gente, essa foi a sinopse simples, então vamos partir para a polêmica, porque por mais que a história seja legal, acho que a polêmica até se sobressai à história de Druna. Então, aqui eu tracei 3 paralelos, tá? Se você já achou que eu já objetifiquei demais o corpo feminino e fui muito esdrúxulo, calma, vai ter mais. Mas eu garanto pra você que eu tô com isso em mente quando eu listar esses 3 paralelos. Então continua comigo pelo menos e depois vem me xingar aqui nos comentários. Então, primeiro paralelo, o bom. O bom dessa história é a ficção científica. O Paolo Serpieri, incrivelmente, além de bom desenhista, ele tem uma ficção científica até que afiadíssima. Na história, eu consegui fazer paralelos com Alien, o Enigma de Outro Mundo, né? O próprio Cronenberg, né? para os monstros. Mas enfim, esse negócio, né, de você estar infectado, de ter alguma coisa dentro de você, me lembrou muito esses expoentes da ficção científica de horror, né, que é Alien, Enigma de Outro Mundo. Também, quando eu falei de você se despertar da corrupção do universo, né, eu acho que cabe muito assim Matrix, né, principalmente você se despertar num mundo mais tecnocientífico, mais tecnopunk, mais cyberpunk, né, então tem um pouco disso aqui, obviamente, né, nem preciso dizer então que também vai ter coisa com Ghost in the Shell, onde vai ter as discussões da alma na máquina, ou o corpo na máquina. O que isso significa? O que isso representa? O que muda para a alma humana você se ligar com as máquinas, né? Então achei a ficção científica muito bacana de Paolo Serpieri. Por mais que a narrativa seja meio boba, seja meio esdrúxula, né? Porque, assim, a Druna vai desvendar os mistérios, mas ela tem que ir do ponto A ao ponto B, né? E enquanto ela vai do ponto A ao ponto B, alguém vai tentar abusar sexualmente dela. Alguns conseguem, infelizmente, mas a Druna, ela tem que passar por essas, entre aspas, perrengues, né, para conseguir descobrir os mistérios. Não vai ser assim da análise dela, não vai ser porque ela descobriu, ela desvendou. Não, ela só realmente trocou de lugar e conseguiu ver por si só, né, o que era o mistério. Então a narrativa já não é muito boa, mas quando ela descobre esses mistérios, né, tem vários plot twists, né, que te deixam assim, uau, porra, não pensei nisso. O Serpieri, ele consegue esconder bastante desses mistérios, né, e a revelação são boas. Por exemplo, no primeiro álbum do Pipoca Nanquim, eu acho que eu contei 3 plot twists que você não fica esperando e você fica e quando chega no final você fica, pô, que massa. Então essa é a parte boa, né, da história de Druna, né. Embora tenha um miolo meio duvidoso, mas assim, a narrativa, vamos pôr na média que é boa. Outro ponto forte também, né, é essa sensualização do corpo feminino. O Serpieri, em toda entrevista que ele dá, até na época lá de 85, 87, ele falou, cara, eu tô fazendo isso de propósito, né, eu tô querendo incomodar. Ele ainda fala alguns pontos interessantes, que ele quer meio que indicar o falso moralismo. Ele quer expor o moralismo exacerbado da sociedade. Porque a característica da Druna, ela tá rodeada dessas coisas safadas, dessas coisas eróticas, dessa punção de pornografia que tá nesse mundo. Mas no final do dia, no frigir dos ovos, a Druna
gosta disso, ela tem uma personalidade safada, né? Ela gosta de sexo. Em outros momentos, ela está utilizando do sexo como arma. Assim, precisa de vacina, então ela vai dar para o médico ali em troca de vacinas, né? E tem outro momento que ela vai falar, pô, eu adoro esses momentos, porque eu me sinto no poder, eu me sinto controlando vocês, né? Em linguajar menos rebuscado, no abrir de pernas os homens se tornam tão controláveis quanto um cachorrinho, né? Então ela tem esse lado, né, de empoderamento, de ela empoderar o seu corpo para conseguir o que ela quer nesse mundo doente. Sem falar da safadeza. Tem outras vezes que ela tem pena, né, do médico e ela fala, eu quero dar para ele, né, e fazer um amorzinho para ele se sentir bem. Isso é gostoso também, né? Então ela tem esses dois lados que meio que vão apaziguar a situação, tá? Mesmo assim, é isso que o Serpieri queria causar, né? Ele queria que falasse que a Druna, ela quer estar nesses momentos, mas mesmo assim a sociedade ia meio que fechar os olhos. Meu Deus, que coisa horrível, né? Porque o sexo é um tabu na nossa sociedade, né? Mesmo que a mulher esteja empoderada, né? O moralismo ainda ele aflora, né? Para você falar mal da parada, tipo, não pode fazer isso, né? Então tem sim, né? Tanto que os casos mais curiosos, né? Por exemplo, publicações no Canadá foram lá e taparam os pintos gostosos que o Serpieri desenhou. Então os pintos veiudos tava tudo com uma censura, assim, mas os corpos femininos não. Os corpos femininos podiam mostrar tudo. Ou seja, o Serpieri tinha um pouco de razão, né? Há um falso moralismo dentro do sexo, desse tabu da sociedade que foi aflorado junto com a Druna. Então essa parte foi muito bacana de ser atingida assim, fora do quadrinho, né? Quase que na sociedade. E também tem um público feminino, né, que se nega a ler. Só de ver essa objetificação do corpo feminino, né, ela já fecha os olhos e vai para a censura. O que também causa, atinge esse moralismo que o Serpieri queria atingir. E olha que eu tô falando da parte boa, gente. Vamos pro segundo paralelo. O que tem de ruim nessa HQ? Nem preciso falar que é a objetificação do corpo humano, do corpo feminino. É como se os anos 90 rebatessem na gente, só que muito melhor. Pra quem não tá ligado, né, os gibis de super-heróis nos anos 90 eram aqueles corpos super bombados e assim, poses super sensualizadas, principalmente das mulheres, né? E aqui a Druna, ela não tem uma pose normal. Onde ela tá, ela vai estar fazendo uma pose sensual. E a qualquer lugar. Ela pode estar acordando, ela já vai estar mordendo uma fronha. Porque o quadrinho é sensual o tempo todo, é pornô o tempo todo, né? Então tem sim uma objetificação objetificação exacerbada do corpo que passa um pouco sim dos limites, tá? Sem falar, a objetificação do corpo é óbvia, mas assim, tem cenas de abuso sexual, gente. Então, já vou alertar aqui com o gatilho, né? Então, sim, eu vou falar muito disso. Na HQ tem muito, mas muito mesmo do abuso sexual. E eu acho que é bom a gente começar a falar de representações de abusos sexuais em gibi, tá? Já foi teorizado e já foi feito várias vezes abuso sexual dentro de gibi, e talvez as melhores representações sejam quando você coloca a disformidade no desenho. Então você está representando que aquilo é uma coisa horrível, ou você realmente censura o ato, né, e põe só a cara de expressão de horror de quem está sofrendo o abuso, né, para você dizer que nada mais importa, já ocorreu de tudo que mais de horrível que tinha que acontecer, né? Então a representação de abuso dentro de gibis já foi amplamente feita e assim já tem um consenso que assim são as melhores de se fazer. E o que o Serpieri faz? O ao contrário, ele sexualiza o abuso, ele sensualiza o abuso. Como assim, né? Você está sensualizando o abuso? Porque, obviamente, quando a Druna e outras personagens femininas estão sofrendo, elas estão maravilhosas. É um ato muito lindo que está acontecendo nas páginas do gibi. Eu não estou falando que é lindo, gente. Estou falando que o desenho é lindo. Ou seja, ele vai tentar te excitar. Ele vai tentar
captar a selvageria sensual. O selvagem é uma coisa que excita no ser humano, né? E eu não tô falando nenhuma novidade, né, gente? É só você entrar num Pornhub da vida, você vê que o sexo selvagem excita muitas pessoas, seja ela homem ou mulher, mas muitas pessoas mesmo gostam de um amorzinho selvagem. E aqui é o que o Serpieri está fazendo, né? Ele está deixando o abuso mais parecido com um amorzinho selvagem do que realmente um abuso. Quer ver um exemplo? Às vezes você não sabe se o gemido de dor, ou é uma coisa de dor, ou se a Druna realmente está emitindo gemidos de prazer. Nas páginas de quadrinho isso fica ambíguo. Tem outra situação que ela era um abuso e a pessoa começa a falar, nossa, mas está gostoso. Então sim, há uma fetização do abuso sexual, o que é muito, mas muito, muito problemático. E eu falo que é problemático, gente, porque eu até posso traçar um outro paralelo, uma metáfora. Se alguém desenhasse Hitler entrando em Auschwitz, matando judeus com shurikens de coração e purpurina, não seria uma cena engraçada? Hitler com shurikens de coração e purpurina? Pô, Hitler de shurikens de coração é muito engraçado, mas ele está representando a cena mais horrível da nossa história conhecida, né? O Holocausto. Então, tá representando uma coisa horrível com uma coisa super galhofada, né? E aqui o Serpieri está representando uma das situações mais horríveis que uma mulher pode passar, só que ele tá jogando purpurina em cima, ele tá sensualizando a parada, ele tá deixando a coisa fofa. Então sim, é problemático, gente. E muito disso vai ficar escondido, seja na camada ficção científica, que esse mundo é assim, então é normal acontecer, ou ele está até escondido naquele paralelo do empoderamento, que a Druna gosta disso, que ela está usando as pessoas, né? Mesmo que ela esteja usando, né, essa representação ela é muito errônea, gente, ela é muito problemática, tá? Então sim, esse é um dos piores lados dessa HQ. Vale-se também do comentário que fazer esse tipo de representação, ele não está por si só errado, né? Por quê? Na nossa sociedade, quando alguém vai fazer esse tipo de representação, a gente põe um rótulo bem grande em cima, tipo, isso é pornô, então tá lá no Pornhub. Então tem vários vídeos, né, de um abuso sendo bem relativizado lá para excitar alguém. Ou um mangá, que é o Oroguro, né, que ele, sei lá, ele vai tentar deixar o escroto de uma relação sexual exatamente escroto, né? Porque tem gente que gosta desse tipo de coisa, mas tem um selo bem em cima dessa parada dizendo o que é, né? Então a gente, na nossa sociedade, quando a gente tem noção que isso excita várias pessoas, né? Isso traz excitação para várias parcelas da nossa população, então a gente deixa, né, relegado a uma parte da nossa mídia, seja num site pornô, seja numa revista que publica esse tipo de coisa, né? E aqui não. Aqui não, gente. Aqui ela está sendo publicada num formatão de luxo, sem qualquer tipo de rótulo, né? Ela só tem um aviso que é para aviso de gatilho e violência sexual, né? Então, a mesmo tipo de representação que às vezes está em outros tipos de mídia, né? Aqui tá num cadernão que você pode comprar na Amazon bem tranquilo, tá? Mas beleza, gente. Eu expus, assim, dois paralelos, né, que elas caminham juntas nessa HQ, que é uma coisa bacana ali da ficção científica, o universo construído, e uma coisa muito negativa, que é a representação de um abuso sexual pelo autor. Eu podia parar aí, né, e a gente começasse a revisar a história por história que vai acontecer, mas eu quero ir um pouquinho mais a fundo numa terceira camada, que aqui eu tô chamando de críticas medrosas, né, é mais um tipo, a reação que isso causou na gibisfera por si só, né? A união desses dois fatores rebate diferentemente nos atores, nas partes interessadas da gibisfera, né? Então, lembrando, a gibisfera, tanto os seus vendedores e tanto quanto seus compradores, são compostos em sua maioria de homens brancos héteros. Então, justamente a parcela da população que muito provavelmente vai se excitar com esses desenhos do Serpieri, tá?
Então, tendo em mente, né, que esse amorzinho selvagem excita esse público, né, então ele foi, obviamente, muito bem vendido. As estimativas, assim, não oficiais, já estimam que o primeiro volume de Druna vendeu um pouco mais de 10 mil cópias. 10 mil cópias, gente. O que talvez seja uma prova fidedigna, né, dessa parcela que consome os gibis aqui no Brasil, da nossa cena da gibisfera, por assim dizer. E também a crítica. Olha, gente, a crítica entre aspas, tá? Porque tô falando de youtubers, né? Então fica um pouco até demais eu falar que é crítica, mas enfim, vamos falar de quem falou dessa HQ, tá? Mas a crítica da gibisfera também, ela se priva um pouco de comentar tudo isso. Ou ela fala de um ponto, ou ela fala de outro. Aqui a gente chamou de paralelos, né? Parece que quando a pessoa vai tentar fazer a crítica, ou ela fala do segundo paralelo ou do primeiro. Ela não tenta falar os dois em sua magnitude. O que eu achei uma crítica que falou tudo, tá? Uma entre várias. A gente pode teorizar, né? Por que essa crítica, entre aspas, não falou de tudo? A gente pode, né? Por exemplo, eu teorizei 4 pontos. Uma, ignorância, né? A pessoa realmente não consegue enxergar que é muito ruim a representação do que eu chamei aqui de amorzinho forçado na HQ, tá? Ela não consegue ver, então ela é uma pessoa muito ignorante, né? Ela não consegue ver o que está na frente dela e não consegue interpretar o quanto ruim isso é, mesmo, né? Tendo estudos, tendo reportagens, tendo muito ativismo, né? Demonstrando o quanto isso é ruim, mas ela não consegue ver. Ou também, outro motivo, talvez, é as represálias, né? Porque é um gatilho, é um tabu. Então a pessoa, quando vai falar da HQ, ela já está se blindando de uma represália, seja, por que você não falou disso? Ou, né, você só se calcou nisso. Então ela já escolhe um ponto para ela calcar, para ela chegar no objetivo e falar o mais rápido possível dessa HQ, e tenta não explorar tudo o que essa HQ vai, né? Outro argumento também, talvez você esteja tentando vender HQ. Se você vai vender HQ, por que você vai falar do segundo paralelo? Por que você vai explorar o segundo paralelo a fio, né? Se você quer vender, se você é associado à editora, se você tem um link bom na Amazon, né? Por que você vai falar dos pontos negativos em sua ampla, o aspecto amplo, né, do segundo ponto negativo? Então não tem porquê mesmo, né? Então acho que até dou razão, né? Se você quer fazer isso, esconde esses pontos, porque sim, são problemas. E também tem, eu acho que talvez o motivo mais provável, que é a vergonha. Lembrando, é um tabu gigantesco, né, na nossa sociedade, o sexo. Então muitas pessoas têm vergonha disso, têm medo de abordar esse assunto, realmente por medo das críticas da crítica, né? Então acho que pode acontecer isso sim. Então, quando alguém vai falar de HQ, eu também listei alguns argumentos, né, que são bem assim, argumentos prováveis da pessoa usar, né? Os mais prováveis argumentos que as pessoas comentam. Eu listei aqui o argumento 1, né, que seria o do vendedor. Ele fica naquela primeira paralelo, né? Ele vai tentar esconder a pornochanchada embaixo da ficção científica, dos plot twists, do moralismo que o Sr. Pierre tentou identificar, né? Então toda essa parte ruim, ela fica ali embaixo do quadrinho erótico, da arte boa e da ficção científica, né? Outro argumento seria o argumento 2, que tá na cara que a pessoa sabe do segundo paralelo. Só que ela realmente, né, ou por represálias ou por vergonha, ela não quer citar esse tipo de coisa. Então ela fala rapidão da ficção científica, né, e já se blindou, ela não precisa falar de coisas problemáticas da nossa sociedade. Ou ainda, eu acho que talvez o pior, ela faz piada, né? Então, você fazer piada disso, né? Fala, aqui é a pornochanchada, né? Então, eu acho que também não é o caminho mais ideal. Um outro argumento, um terceiro argumento seria só fala da segunda camada, né? Então, tem uma parcela feminina que se sente extremamente ofendida, né, com o que é representado aqui, né? Você pega a capa, já tem um corpo super sensualizado. Então não é comum também o público feminino já olhar assim, não, eu não quero compactuar com isso, então eu não consigo, né, tecer comentários sobre isso, né, porque eu não vou ler também. O que não tá errado, né? Você não vai comprar um material de luxo super caro, né, pra
para você ficar mal, para você ter gatilhos enquanto lê. Então, né, também é um argumento super comum. O que não pode chegar é realmente você falar que a HQ não pode existir, né? Ela tem que ser censurada e tem que ser relegada a uma lista negra das HQs, né? Então, daí dá a volta, né? Daí volta pro moralismo que o Serpieri queria indicar, né? Queria engatilhar aí na sociedade, né? O que aconteceu? Muita gente pediu a censura dessa HQ também. Um quarto argumento também acho que daí seria o argumento ótimo, que é explorar, né, essa complexidade dos temas. Tanto os temas da Paralelo 1, do Paralelo 2 em conjunto, né? Essa terceira camada, né, que eu estou tentando estipular aqui, que é quando alguém tenta falar de tudo, né, seja ela do Paralelo 1 e tanto do Paralelo 2, foram pouquíssimas pessoas que tentaram abordar isso de uma forma coerente. Mas é isso que eu queria tentar chegar com essa terceira camada, né? Esse terceiro argumento, minha gente. O que essas coisas opostas, né, dentro de uma HQ, reverberam dentro da nossa mídia do gibi, do quadrinho nacional, né? Então eu fui atrás de quem realmente entende da parada, né? E achei não, né? Eu pedi diretamente para a prof. Dani Marino. Ela é uma professora especializada, né, na representação do feminino dentro das HQs, dentro dos quadrinhos. E ela ajudou, mais precisamente, uma reportagem no portal de notícias do Gaúcha Zero Hora. E ela fez um comentário que eu achei assim surpreendente e muito bom. Ela levanta uma reflexão. Por que uma HQ dessa, com essa problemática, ela ganha uma publicação de luxo? Na época que ela falou isso, era mais perto da publicação, né? Hoje ela já teve um reprint, ela já teve republicação. E é uma republicação de luxo. Ela tem box, ela tem o papel mais poderoso da nossa gibisfera, que é o papel couché, né? Então é super luxuoso. E ela também levanta, cadê as críticas medrosas, né? Ninguém fala disso, todo mundo fica calcada naquele argumento 1 que eu falei para vocês aqui. O que, né, volta, né, naquela parcela representativa dos nossos editores, dos nossos crítica da gibisfera, né, que são representados por pessoas que vão gostar da HQ, que são pessoas que vão se excitar com a HQ. Então, em sua maioria, as pessoas vão, aqui no nosso cenário de gibigisco, vai comprar HQ, vai gostar, vai fazer uma crítica boa, né? Tanto que teve ótimas vendas, né? E esse levante da Prof. Dani, eu acho muito importante da gente ter noção, porque há muitas HQs que fazem representações muito melhores do corpo feminino e também de um abuso sexual, mas elas ainda não foram publicadas no Brasil. A editora preferiu trazer essa primeiro, que tem toda essa problemática, e pôr num formato de luxo. Por que os outros materiais franco-belgas, que têm uma representação melhor, uma representatividade melhorada, não foi publicada ainda? Até hoje, né? Por que essa foi posto nesse pedestal, né? Então, essa questão que a Prof. Dani levanta, eu acho que é muito pertinente para todo esse assunto. Acho que a gente pode até falar que tem um mini male gaze, né? O male gaze é quando a gente tenta falar, né, que o olhar masculino machista ela vai ditar as tendências da cultura pop. E aqui no cenário brasileiro, eu acho que a gente pode até representar como um mini male gaze, né? Onde tem homens querendo se excitar, então você publica gibis excitativos para homens, né? E eles vão vender bem. Lembrando, gente, eu estou falando coisas bem pesadas, né, para leitores e super ouvintes aqui, mas o Gibifari também faz parte disso, né? O Gibifari não tem tantos anos de vida, mas também optou por fazer a saga do Druna aqui no Gibifari, né? Fazer a crítica do Gibifari, a crítica do Druna aqui no Gibifari. Então, o Gibifari com certeza é parte disso. Eu falei crítica do Gibifari sem querer, mas aproveitando que eu falei errado, eu acho que é realmente importante, né? A crítica ter a sua autocrítica, né? Que nem eu tô fazendo aqui, né? Eu faço parte desse male gaze, né? Nem preciso dizer que eu gosto de Druna, senão nem estaria escolhendo fazer a saga do Druna aqui, né? E eu acho que falta um pouco de culhões na nossa gibisfera, falta um pouco de coragem
de fazer uma crítica onde você autocritica a si mesmo, né? O que está faltando para você, né? Talvez o Gibify também está faltando críticas de obras que melhor representam esse assunto, né? E a gente tá aqui com o Druna, né? Mas dito isso, eu acho que já critiquei vários elementos aí da Gibisfera, já critiquei o próprio Gibify, né? Então acho que a gente já pode começar a saga do Druna tomo a tomo e é claro, eu vou falar os pontos positivos, os pontos negativos em todo o esquema da obra até o seu final. Espero que você me acompanhe, né? Se não é pra você, essa HQ te causa muito gatilho, você não concorda, né, com o que é representado nessa HQ, a gente se vê numa próxima saga, né? Tomara que você esteja aqui ainda, né? Tomara que não tenha ofendido muita gente. Mas, pra quem, né, tem esse afinco de explorar todas as complexidades de uma obra, por favor, continue, comente, vamos até o final e também quero saber o que vocês acham, porque é um assunto tão complexo que com certeza eu esqueci de falar vários elementos aqui, mas vários mesmo. Então, por favor, comente aí o que você acha, o que eu esqueci e o que falta eu falar nos próximos episódios.